Então vamos lá, pessoal. Hoje eu vou contar uma história para vocês de uma situação que aconteceu na segunda maior montanha do mundo, o K2, que fica lá no Paquistão, que é o K2, né? 8.614 metros, segunda maior montanha do mundo. Só fica atrás do Everest, que fica aí na fronteira do Nepal com a China, que tem 8.848 metros de altitude. Então, a situação do K2 foi a seguinte, vou resumir para o vídeo não ficar muito grande, e eu quero contar uma situação para vocês aqui. Primeiro, eu vou falar sobre o valor da vida humana. Uma coisa que tem se perdido aí ao longo dos anos, né? Mas vamos lá, eu vou falar sobre o valor da vida humana. Gente, vou ler porque eu escrevi um texto baseado em passagens bíblicas. Espero que vocês ouçam com calma e tranquilidade. O valor da vida humana. Lucas 6,31 diz assim: também, assim como querem que os outros homens façam a vocês, façam do mesmo modo a eles. E eu vou contar para vocês a parábola do bom samaritano. Acho que muito cristão, muita gente conhece, até quem não é cristão conhece essa parábola. Em resumo, Jesus contou a história sobre um homem judeu que viajava de Jerusalém para Jericó. No meio do caminho, esse homem foi assaltado, espancado e deixado quase morto. Um sacerdote judeu e mais tarde outro líder religioso judeu passaram pelo homem ferido. Embora eles fossem da mesma nacionalidade do homem, nenhum dos dois parou para ajudá-lo. Por fim, passou um homem de outra nacionalidade. Ele era samaritano. O samaritano ficou com pena e tratou os ferimentos do homem. Depois ele levou o homem ferido para uma hospedaria e cuidou dele durante a noite. No dia seguinte, o samaritano pagou o dono da hospedaria para cuidar daquele homem e se ofereceu para cobrir qualquer despesa adicional que ele tivesse. Essa história está em Lucas 10, do 30 ao 35. Vamos lá. Por que Jesus contou essa parábola? Jesus contou essa história para um homem que pensava que seu próximo era apenas alguém da sua própria raça ou da sua religião. Jesus quis ensinar para ele uma lição importante. Aquele homem que precisava entender que o conceito de próximo não incluía apenas os judeus. Lucas 10, 36 e 37. Essa parábola foi incluída na Bíblia para ajudar a todos que querem agradar a Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Qual a lição que a parábola nos ensina? A história ensina que quem ama o próximo mostra isso por ações. Ele fez algo para ajudar a pessoa que estava sofrendo. Não importa a formação da pessoa, sua raça ou sua nacionalidade. Quem ama o próximo, de verdade, trata os outros como ele gostaria de ser tratado. Mateus 7,12. Agora eu vou contar a história que aconteceu no K2. O K2, gente, a segunda maior montanha do mundo. Para você subir o K2, o Everest e tudo mais, você não pode simplesmente chegar lá e subir. E você tem que ser uma pessoa preparada, um escalador profissional, ou você tem que ter já experiências com escalada e tudo mais, né? Para poder chegar lá e subir. Você tem que ter um currículo. Não vão deixar você subir assim, só chegar lá e subir. E outra, para você subir o K2, você precisa pagar, tá? Tem uma licença que você precisa pagar para subir. E não é barato, é caríssimo. Eu sei que do Everest são $50 mil, parece. No K2 eu não sei quanto que é. Mas enfim, o que acontece? Tem empresas lá do país, do Paquistão. Tem empresas lá do Nepal, de vários lugares lá, que conseguem essas licenças. E aí as pessoas se juntam a essas empresas, pagam essas empresas para poder subir a montanha. E essas empresas vão prover lá transporte para os caras, vão carregar as coisas dos caras, vão preparar comida, vão montar barraca, entendeu? Vão fazer com que a subida do cara seja mais fácil. Vão montar os acampamentos, o acampamento base, 1, 2, 3 e 4, até chegar no topo da montanha, que o cara vai subindo, vai fazendo vários ciclos de aclimatação. Se você quiser saber mais sobre isso,
vou tentar deixar o link aqui do canal chamado Alta Montanha. E aí, se você se interessar, vocês buscam lá. Eles falam sobre aclimatação, subida de montanha. E ele conta melhor do que eu essa história sobre essa situação do K2. Mas foi lá que eu assisti o vídeo e eu fiquei muito impressionado. Então, você vai pagar a empresa vai prover isso para você, vai carregar suas coisas, vai montar os equipamentos, aliás, as barracas, vai montar uma barraca refeitório, banheiro, os caras vão carregar as coisas para você, carregar oxigênio suplementar. O Sherpa vai ter um cara, ou tem um paquistanês, né, porque lá não é Sherpa, mas vai ter um paquistanês lá, um cara lá que vai carregar para você esqueci o nome do cara, mas é um cara que carrega as coisas para você lá, um guia para poder subir a montanha com você. E ele vai facilitar para você essa subida. Agora minha luz apagou, que legal. Então ele vai facilitar para você essa subida. E o que acontece? Tem esses caras que carregam as coisas, que são seus guias, e tem os caras que são responsáveis por manter a trilha, vamos dizer assim, da subida da montanha. Eles mantêm as cordas, eles fazem a manutenção nas cordas, porque tem cordas lá para ajudar as pessoas a subir. Tem várias coisas lá que tem que ser mantida. E tem muitos caras que trabalham só fazendo isso. Eles não são guias, eles trabalham lá fazendo a manutenção dessas cordas para que o cara chegue com mais facilidade ao topo. Um desses caras, depois eu vou colocar o nome dele aqui, que eu acabei esquecendo, mas vai estar aparecendo o nome dele aí embaixo na legenda. Ele estava perto do topo da montanha e ele acabou desmaiando. O cara simplesmente apagou a poucos metros lá do topo lá. Ele estava fazendo manutenção da trilha. Impressionante, gente. O mais impressionante, os caras que estavam subindo a montanha, que tinham pago caríssimo lá para poder subir a montanha, ao invés de parar para ajudar o cara, para colocar um oxigênio no cara, fazer alguma coisa para ver se o cara se reanimava, porque o cara desmaiou e ficou lá apagado, as pessoas estavam pulando o corpo dele, passando simplesmente a perna por cima e seguindo o caminho até o topo para poder atingir o topo da segunda maior montanha do mundo, né? Acho que pelo que eu entendi da história, apenas um brasileiro que se propôs logo de cara a ajudar esse rapaz que estava ruim. Ele tentou tirar ele de lá, dar oxigênio, tirar o cara da trilha, levar ele para um lugar melhor, né? Provavelmente deve ter contado com a ajuda de mais alguém, mas o brasileiro se propôs a tirar ele de lá. Eu também vou estar colocando o nome do brasileiro aí na legenda, tá? Mas vou colocar o link do vídeo principal que eu assisti, que me deixou muito impressionado. Assistam lá que vocês vão gostar. E aí vocês vão ficar tão impressionados quanto eu. Então assim, você vê no vídeo o cara filmando, as pessoas passando por cima do cara desmaiado e ninguém ajuda, gente. Aí eu falo pra vocês, eu vou ler aqui que eu escrevi, tá? Porque eu tenho mais facilidade de escrever, eu consigo me expressar escrevendo para ser mais conciso, né, mais resumido do que eu ficar falando pra vocês. Então aqui, ó, o que eu vi nessa situação me deixou muito triste. Apesar de não conhecer essa pessoa, nem saber da sua história, não deixa de ser uma vida que é muito importante para Deus. Ao menos alguém parou e tentou ajudar aquele rapaz de origem paquistanesa que caiu na rota de subida da montanha, enquanto os outros escaladores apenas passavam por cima do seu corpo e seguiam o caminho. Além de falta de amor ao próximo, essa atitude mostra uma falta total de caráter e valores morais. Um ser humano precisando de ajuda e você simplesmente ignora. Que peguemos esses maus exemplos de pessoas e possamos lembrar de quanto nosso Deus dá valor à vida e que não somos nada como pessoas se não valorizarmos a vida do próximo, seja lá quem for. Gente, absurdo, absurdo. Qual a glória que você vai ter de falar: ah, eu subi a segunda maior montanha do mundo, cheguei lá no topo, mas eu passei por cima do corpo de um cara, que estava precisando da minha ajuda e eu deixei ele para trás. Ou alguém que saiba da história fala: pô, você subiu
o K2, né? A segunda maior montanha do mundo é subir e tal. Ele fala, mas não foi naquele mesmo dia lá que morreu um cara lá? Que o pessoal tava passando por cima e deixou o cara lá caído? Então assim, na vida, gente, tanto na vida, na situação de você subir ou vencer sem passar por cima de ninguém, também tem a situação, né, fazendo um parâmetro de você não poder deixar, não poder negar ajuda, você se omitir o seu socorro, que isso aí foi uma omissão de socorro para salvar a vida de alguém. De nada vai valer o que você alcançou lá na frente se você cometer um grave erro desse. Então, para mim é uma coisa triste de ver, sabe? A gente não pode generalizar, porque nem todo alpinista, nem todo escalador tem essa falta de caráter, falta de valores. Tanto que o brasileiro foi lá e ajudou. Outros provavelmente devem ter ajudado. Mas muitos passaram por cima do corpo do cara e seguiram o caminho. Então assim, é triste, é um negócio revoltante, é um negócio que você vê que não adianta você querer se dizer um esportista, se dizer aí um cara que consegue romper barreiras, conquistar feitos incríveis, mas você no seu coração, você é uma pessoa vazia. Assim como essas pessoas que passaram por cima do corpo do cara e não o ajudaram. Pessoas vazias. É isso aí, galera. Eu queria falar sobre isso. Vou deixar o link do vídeo principal que eu assisti para vocês. Espero que vocês assistam, que vocês gostem. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Deixa seu comentário, deixa seu like. E um grande abraço para vocês aí.